Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite a todos, a todas. Vamos iniciando a nossa live aqui de hoje, né? Exatamente às 21 horas. Para quem ainda não me conhece, eu sou o psicólogo e hipnoterapeuta César Alves. Estamos aqui hoje com mais uma live para vocês. Seja bem-vinda, Rose. Parabéns por entrar na live. E hoje, como foi a divulgação lá, a gente vai falar sobre a relação entre o cliente e o terapeuta. Seja bem-vindo, Elton, tudo bem? Como é que tá? Essa relação, pessoal, ela é bacana porque mesmo quem não for psicólogo pode entender do que a gente está falando aqui. Por quê? Às vezes a pessoa tem curiosidade de saber... curiosidade de saber como que é esse contato com o psicólogo, como que é esse contato em entrar no consultório. Então, muitas das vezes a gente chega no consultório, o cliente, ele chega cheio de medos, cheio de rancores, como que vai ser, mágoas, angústias, e ele ficou ali pensando bastante o que ele iria falar. Bem-vinda, Rose, tudo bem? Minha irmã não perde uma. Seja bem-vinda, maninha. Então, ele chega no seu consultório com todos esses viés. Então, quando você tem a capacidade de receber esse cliente de forma empática, de forma honesta, acolhedora, já está rolando ali uma relação. Porém, esse é o primeiro ponto que a gente vai, comentar. Na recepção, você recebeu, você fez tudo, porém você precisa ter um contrato em relação a isso. Qual que vai ser a sua parte? Isso, gente, eu estou falando da minha abordagem, da terapia cognitivo-comportamental, né? Então, assim, na terapia, desculpa, coloquei a mão na frente aí da tela, pessoal. Ana Carla, seja bem-vinda. Tudo bem, Ana Carla? Eu estou falando aí da relação da terapia cognitivo-comportamental. Quando o cliente chega no seu consultório, primeira vez, você vai fazer tudo isso que eu falei e mais. Você vai trabalhar a sua parte. Eu faço isso nos primeiros atendimentos. E qual é a parte desse cliente que chega até ali? Por quê? Porque a terapia cognitivo-comportamental é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Seja bem-vinda, Aline. E essa via de mão dupla, o que acontece? Você tem que deixar bem claro que você vai fazer uma parte e o cliente tem que fazer outra parte, porque se ele não fizer, a terapia não vai funcionar. Do que eu estou falando, pessoal? Dessa relação que às vezes a pessoa chega no consultório do psicólogo e acha que chegar lá e falar tudo, despejar tudo, pronto, o psicólogo vai resolver agora e ele vai me ajudar. Gente, não é assim que funciona a terapia, tá? Então, tem muitas aquelas questões que a gente assiste na televisão, ou o pessoal até escuta falar, né? Quem não tem contato aí com a terapia, como que é uma sessão. Aí o pessoal tem aquele hábito, não, eu vou chegar lá, vou falar, depois o psicólogo vai falar uma ou duas palavras e pronto, eu vou sair de lá com os meus problemas resolvidos. E na verdade não é bem assim, né, pessoal? Bem-vinda, Edneide, boa noite. E na verdade, não é bem assim. O que acontece? Quando o cliente entra no nosso consultório, a gente tem que desmistificar isso, pessoal. A primeira coisa que a gente tem que fazer é desmistificar isso. E o cliente também, se ele tiver psicoeducado em relação a isso, ele vai saber que não tem como o psicólogo tirar um coelho da cartola. Por quê, gente? Porque só tem uma forma de tirar o coelho da cartola. Se o coelho estiver lá dentro, não é verdade? Então, assim... Se o coelho não estiver lá dentro, não tem como tirar ele de lá. Então, por que eu falei essa metáfora, pessoal, em relação ao coelho na cartola? Porque às vezes o cliente, ele chega no nosso consultório e ele acha que assim, vai chegar lá com todas as suas demandas, com todas as suas queixas e pronto, o psicólogo vai tirar um coelho da cartola e vai resolver aquelas demandas dele. E não é bem assim. A gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que a terapia, pessoal, para início de conversa é um processo. É um processo
Em algumas vezes longo, em algumas vezes curtos, depende. Mas a terapia é um processo, isso a gente precisa deixar bem claro, que um processo, ele tem um início, um meio e um fim. Então, o psicólogo, ele é um profissional do processo. Então nós não estamos no fim. Você não, o cliente não vai chegar no seu consultório e você vai prometer para ele uma cura, uma solução, não. Você vai prometer para ele um processo. Então, é simples assim. Olha a Jaqueline dando o ar da graça aí na live. Bem-vinda, Jaque. O psicólogo, ele é um profissional do processo. Então, no processo, a gente pode resolver a questão ou não. Normal que isso aconteça, pessoal. Chegou no final do tratamento, o psicólogo, juntamente com o cliente, não resolveu. A gente tem que analisar o que aconteceu. Vai analisar como? Vai analisar você e o cliente. Você e o cliente... A Jaque está falando que veio ver um pouquinho da live para matar a saudade. Vocês estão vendo, gente, que a Jaque está aí na live? Olha, que bacana, hein? Essa pessoa mesmo doente aparece aí para dar o ar da graça, né? Que maravilha, seja bem-vinda aí. A Edneide também tá mandando coraçãozinho aí para você, viu, Jaque? O que acontece, pessoal? É assim, quando a gente tá falando dessa questão, às vezes assusta um pouco, né? Assusta... no sentido da pessoa achar, nossa, mas eu vou ter que falar para o meu cliente que a responsabilidade dele é terapia? Sim, gente. É responsabilidade dele também. Não é só responsabilidade sua a terapia. A terapia é tanto responsabilidade do terapeuta quanto do seu cliente. Então, no início dos atendimentos, você já vai demandar para ele essa questão. Olha, aqui o nosso processo que a gente atua com a TCC, terapia cognitivo-comportamental, é uma via de mão dupla, onde eu vou fazer determinadas partes e vai ser designado determinadas coisas para que você faça também, né? Pensando naquela questão da gente trabalhar... Vou usar um exemplo aqui, pessoal. Pensando naquela questão da gente trabalhar determinada demanda. O que o psicólogo da Cognitivo faz? Ele passa atividade para casa. Para além de passar a atividade para casa, ele psicoeduca esse cliente. Ele trabalha com esse cliente as técnicas. E essas técnicas é importante que esse cliente aprenda. Então, se o cliente chega lá no consultório, aí você passa uma atividade para casa para ele, e ele não traz essa atividade, você tem que jogar a responsabilidade para ele, que ele não está cumprindo a parte dele, pessoal. Se ele não está cumprindo a parte dele, logo o que vai implicar? O processo terapêutico está tendo uma falha aí. E aí você precisa pontuar. E o cliente, por sua vez, ele precisa também saber que ele vai entrar numa terapia que ele vai ser... ele vai ter que ser colaborativo, ele vai ter que colaborar com isso. Então, primeiro contato. Se o cliente fala, não, mas eu não quero fazer essas coisas, que não sei. Talvez, gente, talvez seja o momento de você indicar para uma outra forma de terapia. Porque na TCC... o cliente ele é ativo. Ele é ativo porque ele vai fazer, ele vai trabalhar também para resolver as suas demandas e as suas queixas. Então, numa semana que você atendeu um cliente, num período de 50 minutos, porém, ele terá a semana inteira na casa dele, depois, para digerir todos aqueles 50 minutos. Se ele pensar durante pelo menos 20 minutos por dia durante aquele processo de terapia que ele passou com vocês, olha o ganho que ele vai ter. Nossa, uma atividade para casa, 20 minutos por dia durante essa semana, você vai pensar, nem 20, mas 10 minutos. Durante 10 minutos por dia você vai pensar sobre o que nós conversamos aqui nessa sessão. E aí, trazer esses 10 minutos como foi pensar, como foi falar sobre. E isso... é uma atividade para casa, mas isso é empirismo colaborativo. Você está dando a responsabilidade para o seu cliente. Você está dando a responsabilidade do processo para ele. Lembra que eu falei? Nós somos profissionais do processo. Então, nesse processo está totalmente envolvido essa relação do psicólogo com o cliente. Porém, é muito comum aquilo que eu havia dito no início, né? É muito comum o cliente chegar, falar tudo, a queixa, isso, aquilo, e aí? O que você vai fazer, psicólogo? Você vai resolver como? E aí? Aí a gente
fala, nossa, mas tal, vamos trabalhar, vamos iniciar o processo, é assim. Mas na verdade, a gente tem que iniciar com a seguinte frase: e você? Você, cliente, você que chegou aqui, como que você gostaria de resolver isso? Ele fala, não, mas você é o psicólogo, eu estou pagando para você fazer isso, né? Sim, mas é uma via de mão dupla. Nós vamos pensar juntos através do processo. E que processo é esse, terapeutas cognitivos comportamentais de plantão? O processo é o nosso. Aí entra a nossa abordagem. O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar pensando nesse cliente. Pensando nesse cliente, que é uma coisa que eu falo bastante aqui, né? Que é a empatia. Que é a nossa empatia. Então é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então se eu estou pensando nesse cliente e eu estou pensando nessa pessoa que chega para fazer terapia, essa pessoa ela vai chegar, o que ela imaginaria numa primeira sessão? Ela imaginaria que ela ia chegar no consultório e talvez o psicólogo ia estar com a cara amarrada ou coisa do tipo e tal. Ela não. Eu imaginaria que eu ia chegar no consultório, ia ser bem recebido, ia ser bem atendido. Esse cliente que chega, ele quer ser bem recebido, ele quer ser bem atendido, e isso é muito importante. Então, dessa forma, você vai ter um relacionamento empírico colaborativo, né, que é o empirismo colaborativo bem feito. Tendo esse empirismo colaborativo sendo bem realizado, você vai explicar toda aquela cartilha nossa para ele, né? Como que eu vou fazer? A gente vai fazer através das técnicas da TCC, através do processo, que inclui fazer atividades de casa, treinar respiração, RPD, fazer as técnicas da evidências, todas as técnicas que a gente sabe e que a gente tem o conhecimento. Exame das evidências, treinamento de relaxamento, todas elas você vai utilizar. Então, todas essas técnicas que você utiliza, você vai passar para o seu cliente. Você vai passar para que ele use, que ele faça em casa, que ele tente construir isso, que ele tente construir esse processo com ele. Então, quando a gente for terminar o processo da terapia cognitivo-comportamental, terminar assim, dar alta para o cliente, é importante que ele seja o quê? Que ele seja seu próprio terapeuta. Isso que é importante para todo mundo que está aí, né? É importante quando a gente atende que ao final do processo esse cliente ele saia entendendo um pouco sobre a TCC. Ah, mas ele vai? Não, ele não vai. Para ele, gente. Para ele vai entender para ele vai saber utilizar as técnicas, ele vai saber ter um autocontrole em relação àquilo, de repente, dependendo de como for, até mesmo ele vai se monitorar, ele vai começar a pensar os seus pensamentos. Isso é um contínuo. Ele passou um processo com você de ficar lá, sei lá, 3 meses, 4 meses, 5 meses, talvez até um ano. O que ele aprendeu com você, entendeu? O que ele aprendeu com você? Tudo que ele aprendeu, ele vai tá utilizando com ele. Então foi um processo de psicoeducação. Um processo de psicoeducação onde ele aprendeu todas as técnicas que você ensinou, claro. Por isso que é importante que ele colabore, que ele venha ativo para a sessão, que ele venha de forma ativa. Então, assim, que ele venha, que ele tenha feito as atividades para casa. Então, pessoal, para quem está aí, para quem está prestando atenção, é assim, o cliente, ele tem muitas responsabilidades em relação à sua queixa quando ele chega no nosso consultório, tá? Então, assim, não é só o psicólogo ali que vai sentar e vai resolver, não. Tem uma responsabilidade do cliente. Então, pensando assim, a grosso modo, né, gente? Qual que seria as nossas responsabilidades e as responsabilidades do cliente? As nossas responsabilidades seria ser empático, dar um acolhimento, tratar essa pessoa da forma que você gostaria de ser tratado. Isso é um ponto que eu falo bastante aqui, que eu pego muito no pé do pessoal, porque é isso, gente. Trata a pessoa da forma que você gostaria de ser tratado, tá? Porque os psicólogos também passam em terapia, isso é muito comum, né? A gente fazer aí nossa terapia e quando a gente chega em um consultório, a gente quer ser bem atendido, a gente, né, quer ser bem acolhido, quer ser bem recebido. Agora, o cliente também tem a parte dele aí, né? Qual que é a parte do cliente? Fazer as atividades,
quando a gente passa a atividade de pensar o pensamento, para ele pensar no processo dele, de como estar, trazer atividade pronta, não fazer no consultório, né? Alguns clientes têm esse hábito de não trazer as atividades prontas, fazer no consultório. Outro ponto, pessoal, que a gente precisa psicoeducar em relação a isso também é o comprometimento, né? Tem alguns clientes que, assim, lógico que a gente sabe, né, pessoal? Terapia não é fácil. Terapia não é fácil e é um encontro muito sério consigo mesmo. Então tem cliente que ele falta, tem cliente que ele... qualquer coisa, choveu, falta, atrasou, falta. Então, cobrar isso também do cliente, que ele está nesse processo. Então, se ele falta, ele perdeu o momento de estar trabalhando a sua queixa. Então, qual o resultado desse processo? Para ele foi ruim. Porque ele perdeu aquele dia, ele perdeu aquele momento. Então, de certa forma, por que ele perdeu? Se aconteceu alguma coisa muito grave, claro, né, gente? A gente vai entender. Mas, se de repente começa a ser uma continuação, ele faltou, ele não veio, chegou muito atrasado e tal, não sei o que, a gente tem que pensar sobre isso e trazer isso para a sessão também, né? Trazer isso para a sessão e conversar com o nosso cliente aí em relação a isso, o porquê daquilo, o que está acontecendo, e é essa relação, gente. Eu diria, aqui é minha opinião, tá, pessoal? Eu diria que a relação do empirismo colaborativo é 50-50. Então, assim, 50% é parte do psicólogo, 50% é parte do cliente. Então, para que você consiga atender um cliente e consiga que ele saia com seus problemas resolvidos, no caso aqui da terapia cognitivo-comportamental, né, pessoal? Que fique bem claro aqui, dos processos que a gente acompanha na clínica, dos processos que a gente está acompanhando aí, são esses os resultados. Quando o cliente ele é ativo, ele faz as atividades de casa, ele chega no horário, ele é comprometido com o seu processo de terapia, nós temos ótimos resultados, né? Agora, se o cliente ele não é comprometido, esse resultado ele pode ser bom também, mas ele vai demorar um pouco mais. Ele vai levar mais tempo, porque a pessoa precisa estar engajada no seu processo terapêutico. E quem que vai dizer isso para ela? Os psicólogos, né? Os psicólogos, nós psicólogos, que vai ser responsável de falar isso para a pessoa. Mas e se a pessoa não gostar? Porque ele veio ali achando que você que ia resolver. Não, gente. Lembra que eu falei a metáfora do coelho da cartola? Você não vai tirar um coelho da cartola se o coelho não entrou lá. Não tem lógica, gente. Você só vai tirar o coelho da cartola se ele já estiver lá dentro. Percebe? Então, assim, a grande possibilidade de você resolver a queixa, a demanda que o cliente trouxe, vai depender da ajuda que ele traz para você também, da colaboração, né? Isso falando aqui da nossa abordagem, né, da terapia cognitivo-comportamental, porque essa colaboração é o que daria o norte para essa terapia. Então vamos supor, se a colaboração está sendo bem feita, se o cliente faz todas as atividades, ele faz a anotação do RPD, ele faz o registro, ele começa a pensar esse registro que ele fez, chega lá, ele tem 15, 20 registros, aí você passa, retoma todos esses registros, revê o que você já preencheu, vê como tá. Ele faz isso, você pode ter certeza que esse cliente ele vai ter uma recuperação, um processo bem bacana, bem interessante. Eu não sei se é o caso aí de vocês que estão acompanhando aí a live, né, pessoal? Mas percebam bem assim que quando o cliente ele é ativo, ele é participativo no processo terapêutico, a chance de ele ter bons resultados é muito grande, pessoal. É muito grande. E para resumir aqui a relação terapêutica, né, o empirismo colaborativo, para a gente resumir, para já partir para os finais aí, quem quiser já ir fazendo pergunta, deixa suas perguntas aí, que eu já vou finalizando a live aqui, né, pessoal, já tá dando aí, já passou na verdade, né, dos 20 minutos, e para a gente fazer um resumão aqui, né, o empirismo colaborativo, ele é ponto fundamental na TCC, que a gente precisa passar para os nossos clientes logo no início da terapia. Na primeira ou na segunda sessão você já precisa passar e deixar bem claro a questão da responsabilidade desse nosso cliente. Qual a responsabilidade? Será a responsabilidade de tudo aquilo que eu falei.
né? De fazer as atividades, de colaborar, de estar no horário, então, e deixar bem claro, falar, se você colaborar, se você fizer as questões que nós estamos falando aqui, pode ter certeza que o processo vai ser muito bacana. Do contrário, também vai acontecer. Se não houver colaboração, o processo pode ser que seja bacana, mas vai demorar um pouco mais. Legal, pessoal? Espero que tenha ficado claro aí, ou que tenha surgido muito mais dúvidas, né? É importante que tenha dúvidas, porque a gente com dúvidas a gente cresce, né? Então, às vezes o pessoal não tem muito hábito de mandar as perguntas, as dúvidas aqui, mas pode mandar no privado, pode mandar no direct aí, pode mandar no WhatsApp, pode mandar nas redes sociais aí, que a gente vai respondendo as perguntas em relação a esse tema. Esse tema é muito pertinente, né, pessoal? Daria aí uma live aí de quase 1 hora, né? Mas a gente tirou aí só esses 20 minutinhos mesmo e eu aguardo vocês aí na próxima live. Seja bem-vinda, Roberta. Chegou bem no finalzinho, tô acabando de me despedir do pessoal. Tudo bem com você, Roberta? Então, é isso, pessoal. Vou deixar para vocês fazerem perguntas aí no direct ou através aí do WhatsApp, das redes sociais, a gente vai responder todas as perguntas aí, tá bom, pessoal? Espero ter contribuído com vocês e até a semana que vem, na próxima quarta-feira, às 21 horas, mais uma live aí pra gente falar sobre a terapia cognitivo-comportamental. Abraços, pessoal, e até semana que vem. Um abraço, foi um prazer estar com vocês, tá bom? Até semana que vem, pessoal.